Ei, coucou todo mundo! Oi, gente! Hoje eu vou tentar fazer uma coisa bem diferente. Aujourd'hui, j'essaie de faire quelque chose de bien différent. A coisa que eu quero fazer, você já viu. Eu vou tentar fazer um vídeo para falar em francês e em português e colocar o mesmo vídeo no meu lugar francês e no meu lugar português. Je disais que j'allais essayer de faire une vidéo dans laquelle j'allais parler en portugais et en français. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas si ça va vous plaire. Não sei se você vai gostar, se você vai aproveitar essa vídeo como dois idiomas, não idiotas, idiomas. Mas eu vou tentar. Então vamos. Je disais que je savais pas, mais on va tenter. Donc aujourd'hui j'aimerais te faire une vidéo pour parler de ce livre là qui est merveilleux. Et si tu ne sais pas ce qu'est ce livre, c'est un livre qui tous les jours te pose des questions pendant un an, et c'est des questions par rapport au bonheur, et à la fin de l'année tu reviens au début du livre et tu refais la même chose, et à la fin de l'année tu reviens, et l'idée c'est d'avoir à la fin de l'année un livre avec 3 ans de pensée positive. Se você não sabe que esse livro é o meu livro. O objetivo desse livro é que tem todo dia uma pergunta sobre a felicidade, sobre a energia positiva, sobre a psicologia positiva, sobre, não sei, uma coisa positiva para fazer. Você vai responder todo dia durante um ano, e depois um ano você vai voltar, você vai fazer de novo, e depois esse ano você vai voltar a fazer de novo, e depois 3 anos você vai ter um livro que onde vai ficar 3 anos de sentimento positivo. Acho uma ideia ótima por se sentir bem, por ficar bem. Então, a última vez eu te falei três primeiras perguntas. E hoje eu vou continuar por o dia 4 de janeiro, tá bom? La semaine dernière, je m'étais arrêtée au jour numéro 3. Et là, on va continuer avec le 4 janvier et je vais te parler de la question du 4 janvier. Mais avant de commencer, je voudrais te dire pourquoi je suis en serviette de toilette, parce que je sors de la douche, parce qu'il fait 40 degrés dans ce pays, qu'il fait trop chaud et qu'en fait la serviette est humide et il y a le ventilateur au-dessus de ma tête. Merci ventilateur, et ça me fait du bien. Antes de começar, eu quero te falar porque eu sou como isso, com a minha toalha quase pelada. Porque você brasileiro, sabe que o Brasil é um país quente pra caralho. Agora no Rio é tipo 40 degrees, não sei como falar isso, 40. Hoje eu quase morri de calor. Então eu tomo um banho porque eu sou uma francesa, mas eu tomo muito banho. É uma brigadeira. Você precisa saber que francês toma um banho todo dia. Ok, não todo dia, depende, mas quase todo mundo todo dia. Então eu tomei tipo 5, 6 banhos hoje, mas eu morri de calor. E agora eu sou na minha toalha, que é bem fresquinha, como um ventilador, que é maravilhoso. Eu vou fazer um vídeo com isso, tá bom? Então, le 4 janvier, le livre me posait cette question. Le livre me demandait de faire une cagnotte pour m'offrir un cadeau. Et en fait, l'idée du livre, c'est de dire combien d'argent je mets toutes les semaines de côté ou tous les jours de côté. C'est moi qui décide, ou tous les mois, pour m'offrir tel cadeau de tel montant. Et en fait, l'année dernière, j'avais dit que moi, je voulais pas mettre d'argent de côté, que je voulais une vie simple, pleine d'amour, de joie, de bonheur. Et cette année, en fait, j'ai dit que j'étais un peu dans le même délire. J'ai pas trop ce truc-là de mettre de l'argent de côté. J'en ai. Mais de mettre de l'argent de côté pour m'acheter quelque chose, non, parce que j'ai pas de besoin matériel. Et donc la seule chose que je veux, c'est être heureuse, c'est quoi, sécuriser ma vie, et ça me suffit. Du coup, ce truc là je le fais pas, mais toi tu peux le faire et ça peut être chouette. Par exemple, de décider de mettre tous les jours un peu d'argent de côté, ou toutes les semaines, en te fixant un objectif pour savoir ce que tu vas t'offrir. Et par exemple, et ce que tu vas t'offrir. Ce que tu vas t'offrir, ça peut être un voyage, ça peut être un joli sac, un joli vêtement, ça peut être plein de trucs. Maintenant, je vais expliquer en português. Então, a pergunta de hoje, essa vai tipo... não é uma pergunta, na verdade, é tipo um exercício. E o objetivo desse exercício é de colocar dinheiro por salvar, por te comprar uma coisa, por te fazer um presente. Então, o livro te propôs de escolher
quanto dinheiro você quer salvar e como você quer salvar. Pode ser, você vai colocar numa caixa 50 reais por semana, pode ser 50 reais por mês, pode ser 10 reais todo dia, ou pode ser 2 reais todo dia. Você vai decidir quando você vai colocar nessa caixa, por quanto tempo e que presente você vai te fazer. Pode ser tipo viajar, pode ser por comprar uma roupa, pode ser por comprar uma mochila, não sei, pode ser por todas as coisas que você quer. Então, e por salvar dinheiro. O dia depois estava o dia 5. A pergunta é ela: eu posso escrever uma pequena letra anônima e cheia de gentileza por todos meus vizinhos. E o exercício de fazer isso é de escrever o que você escreveu nessa mensagem. Na verdade, esse exercício é bem legal. A proposta é escrever num papel uma coisa bem legal, bem carinhosa, cheia de gentileza, cheia de amor e colocar na caixa de cartão por todo vizinho. Essa palavra é bem difícil. Gente que mora perto de você. Todo mundo que mora perto de você, colocar, mas não colocar seu nome. Porque se você colocar seu nome, é bom, a gente vai ver, a gente vai lá, foi legal, obrigada, blá blá blá. Mas eu acho que se você colocar nada, o presente vai ficar maior. Porque a gente não vai saber de onde vem esse amor. Vai ser tipo, pode ser como um amor puro, sabe? O amor que você não precisa agradecer, não precisa falar obrigada. Você vai receber um amor puro só para você. Então, se você quer, você pode tentar fazer isso e escrever no livro. Na verdade, você não tem um livro, mas na coisa de você, que mensagem você colocou no papel. E você pode escrever também o que você sente, se você te sente bem em fazer isso, se foi difícil, se foi fácil. Você vai ver. En français, l'exercice tu le connais, en fait le principe c'est d'écrire un petit mot gentil, plein d'amour, super doux et de le mettre dans la boîte aux lettres de tes voisins. Et alors l'idée, je l'avais expliqué l'année dernière, l'idée de le faire anonymement, c'est que je crois que quand la personne n'a pas besoin de te remercier, et ben l'amour que tu donnes, il est un petit peu plus pur parce que c'est vraiment un amour gratuit en fait. C'est un amour gratuit que tu donnes à quelqu'un qui le reçoit et il garde juste ça pour lui. Et moi je trouve ça magnifique. Et alors qu'est-ce que moi j'ai répondu? C'est que la première année je l'avais fait dans mon auberge, je sais pas si tu te souviens, je crois que je t'avais mis des images. Je l'avais fait dans mon auberge et c'était vachement chouette et les gens étaient trop heureux, ça m'avait permis de sympathiser avec les gens de mon auberge. Et cette année en fait je ne l'ai pas fait comme ça. Pendant toute l'année, tu l'as vu dans les vlogs, j'ai écrit en fait sur un tableau que j'ai mis dans ma cour. J'ai écrit en fait un mot gentil pour mes voisins tous les jours et c'était trop bien. Là j'ai un peu arrêté mais j'ai recommencé. Et ça m'a permis de rencontrer mes voisins, de parler avec eux, d'échanger. Et il y a un de mes voisins qui m'a dit que ça le rendait trop heureux tous les jours de voir mon petit mot. Donc c'était génial et c'était juste gratuit. Donc c'était pas vraiment anonyme, mais c'était gratuit e c'était cool. Deixa eu te falar, eu fiz esse exercício, na verdade, muitas vezes. Quando eu estava na França, eu fiz uma vez, eu coloquei muito papel com mensagem de gentileza na caixa de cartão de meus vizinhos, de gente que morava perto da minha casa. E todo mundo estava muito feliz, todo mundo. Eu adorei, porque a gente não sabia que estava eu. Eu adorei ver todo mundo, sabe, abrir a caixa, descobrir o papel, ler. E eu adorei esse sorriso que nasceu no rosto deles. Eu adoro, foi muito lindo. Então, eu fiz na França e quando eu cheguei aqui, eu morava no hostel, como muita gente do mundo. E aí, depois do Natal, eu fiz isso. Eu coloquei papel na porta de todo mundo durante a noite. E quando todo mundo acordou, a gente descobriu
todo o papel com mensagem de gentileza, mensagem de amor, mensagem de tudo. Todo mundo ficou maluco de amor, sem saber que estava meu, mas na verdade todo mundo entende, porque eu sou a única maluca que fiz isso e que poderia fazer isso. Então, esse ano eu não fiz porque eu comprei uma coisa, na verdade eu não sei qual é a palavra em português, mas é tipo uma coisa da escola, sabe? Uma coisa preta onde você escreve. Você via, não sei como isso se chama. E todo dia eu escrevi uma mensagem de amor e graças a isso eu encontrei toda gente que morava perto de minha casa. Foi muito bom, muito legal. Isso é para o dia 5. Para o dia 6, vou te falar do exercício, mas eu vou falar um pouco français, tá bom? Le jour numéro 6, je pense à quelque chose que je veux vraiment avoir ou être. Je le visualise comme si je l'avais déjà. Je répète cet exercice plusieurs fois dans la journée et les jours qui suivent. Alors ça, c'est un peu de la visualisation positive que je trouve très intéressante, pardon. Et l'idée, c'est de visualiser qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire. Et je crois que, alors contrairement au truc du pouvoir de l'intention qui dit que les choses viennent à toi, moi je crois pas que les choses viennent à toi toutes seules, mais je pense que si tu te mets dans des conditions nécessaires, ben, tu mets en place des choses consciemment ou inconsciemment pour qu'elles viennent à toi et les choses se mettent en place et c'est vraiment chouette. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet exercice. Et alors l'année dernière j'ai marqué que je voulais être libre. Et alors maintenant que je peux faire un bilan d'un an, ben ouais, j'ai réussi, c'est super. Et cette année en fait j'ai marqué que je voulais continuer à être heureuse ici au Brésil, continuer à commencer à découvrir le pays et surtout continuer à m'émerveiller. Donc on verra l'année prochaine quand on fera un bilan si ça s'est produit ou pas. Maintenant je vais passer en portugais. J'espère que c'est cool hein, cette vidéo en portugais et français. On sait. Então, vamos ver. Je vais dire allons voir si c'est bien. Então, essa questão é um pouco difícil para mim de explicar em português, mas eu vou tentar. Então, é um exercício onde eu quero que você feche o olho e visualizar o que você quer, que você queria, ou que você queria estar, que você queria comprar, uma coisa que você queria de verdade. O exercício é de visualizar essa coisa como se essa coisa estava já de você ou estava já você. Visualizar e pensar sempre que você já tem essa coisa. Você já está essa pessoa, você já está nesse lugar. Eu fiz esse exercício porque eu acho que se você visualizar uma coisa que você quer ou que você quer ser, é tipo, diretamente ou indiretamente, você já vai criar esse lugar, porque essa coisa chega na sua vida. Na França tem uma coisa que se chama o poder da intenção. Acho que existe aqui. O poder da intenção explica que se você visualizar uma coisa que você quer, o que você quer fazer, que você quer ter, que você quer ser, você já é. Eu não acredito nessa coisa. Eu acho que se você quer fazer uma coisa, você precisa começar a fazer. Só pensar não vai funcionar. Mas se você visualiza, se você pensa, você, de uma maneira consciente ou inconsciente, você já vai criar esse lugar porque essa coisa chega na sua vida. Então, o ano passado, quando eu fiz o exercício, eu falei, eu quero ser livre. E agora que tem um ano que passou, eu posso falar que eu sou livre. Eu consegui ser livre na minha vida. E isso que eu falei por esse ano que vai chegar, o ano 2019, difícil. Eu quero continuar a ser muito feliz aqui no Brasil. Eu quero descobrir o Brasil e eu quero continuar de me... Não sei se existe essa palavra, mas de me emerveilhar, de ficar sempre tipo... pensar sempre que tudo é maravilhoso. Eu sei que tudo não é maravilhoso, mas eu quero continuar um pouco, ficar nesse lugar, sabe, onde tudo é perfeito, porque eu sou no Brasil, eu vivo um sonho maravilhoso, Brasil, Rio, no mundo do carnaval,
blá blá, praia, brasileiro, brasileira, dança, música, cultura, tudo isso, você entende? Dia 7, a pergunta é em que você acredita? Essa questão é bem interessante, porque na verdade pode ser muitas coisas. Você poderia falar, você poderia responder sobre coisa de religião ou sobre coisa mais pessoal. Então, o ano passado eu respondi que eu acredito em meu amor. Eu acho que o amor de amor de uma outra pessoa é a coisa mais importante do mundo. A coisa mais importante que tudo. E eu acredito em a confiança em meu instinto. Acho que a palavra é isso, instinto. Eu acho que quando tem uma pequenininha voz na minha cabeça que fala uma coisa, eu preciso acreditar nela, porque ela vai sempre falar certeza. Então, em francês. Ah não, esse ano, vou te falar esse ano. Esse ano eu respondi sem olhar o ano passado. Quando eu respondi o novo ano, sabe? Novo ano, eu nunca vou olhar o ano passado. Então eu respondi, eu acredito em amor entre humanos. Eu acredito que o humano é bom de coração e que tem sempre uma coisa boa em ele. Na verdade, eu acho de verdade que todo mundo nasce nessa boa. A vida muda as coisas, mas a gente são boa do coração dentro. E quando você encontrar uma pessoa que você acha muito ruim, você precisa ser muito paciente, porque se essa pessoa é muito ruim, talvez é porque ela sofre muito, tipo o presidente do Brasil. Talvez ele sofre na vida, é porque ele é muito ruim, quem sabe? Então, en français, la question du 7 janvier, c'était en quoi est-ce que je crois. Et en fait, cette question, je l'aime bien parce qu'il y a plein de manières de l'interpréter. Tu peux l'interpréter d'une manière un peu religieuse, tu peux l'interpréter d'une manière plus personnelle, de en quoi est-ce que tu crois vraiment dans ta vie. Et l'année dernière, j'ai répondu que je croyais en l'amour de soi, en l'amour de son prochain, et que je croyais aussi beaucoup en la confiance dans son instinct. Tu sais, la petite voix dans ta tête qui te dit des trucs. Et bien, la vie m'a appris qu'elle me disait toujours la vérité, qu'il fallait que je croie quand elle me parlait. Donc maintenant, je l'écoute. Et cette année, ce que je disais, c'est que je crois en l'amour entre les humains. Et je regarde pas les réponses de l'année dernière, donc c'est ma réponse de cette année, qui est un peu la même que l'année dernière d'ailleurs. Je crois en l'amour entre les humains et je crois que l'homme est bon, profondément bon, et qu'il y a toujours quelque chose de bon en lui. Et ça, je te l'ai dit plusieurs fois, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je crois que chaque personne que tu vas rencontrer qui te donne l'impression d'être une personne, tu sais, chiante, bête, machin, c'est peut-être qu'elle souffre, peut-être que la vie l'a changé, et peut-être que c'est bon d'être patient pour essayer de comprendre. Alors, je donnais l'exemple pour les Brésiliens de leur président qui peut-être a beaucoup souffert, et c'est pour ça que c'est la personne qui est aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà, on va rester là pour aujourd'hui parce que la vidéo est longue. Je te souhaite une belle journée, je t'envoie beaucoup d'amour, et dis-moi dans les commentaires s'il te plaît si tu as aimé ce format de vidéo. Moi je trouve que c'est chouette, donc dis-moi si tu as aimé. Et moi de mon côté, si je vois que tu as aimé, je vais continuer à faire ça, c'est-à-dire une vidéo que je vais mettre dans ma chaîne portugaise, ma chaîne française, qui sera dans les deux langues. Je trouve que ça peut être cool et ça peut peut-être aider des gens qui apprennent le portugais. Mais attention, mon portugais n'est pas parfait. Maintenant, je te fais des bisous en français e je vais parler em português. Então, esse vídeo já acabou agora, na verdade, muito longe. Eu espero que você gostou disso. Não sei se foi bom pra você, essa questão de falar em francês, em português, blá blá blá. Se você não gostou, eu vou fazer a vídeo só em português, mas se você gostou, por favor, me avisar na parte de comentário, me avisar para me falar que você gosta. E se você gostar, eu vou continuar de colocar essa vídeo em francês e português no meu canal francês e no meu canal português, tá bom? Eu espero que você tá cheia de amor. Se você não tá cheia de amor, eu te mando muito, muito, muito amor. Eu te faço muito beijo e obrigada ao Brasil de me dar muito amor. Beijo.